O evento Caminhada dos Cacaeiros acontece desde 2014 e homenageia os bravos pioneiros. A Amostra de Artes Integradas Cacaeiros de Rondônia é uma amostra virtual e tem o intuito de divulgar a história da região contada por seus moradores e artistas locais, bem como divulgar e apresentar seus trabalhos e sua contribuição para a identidade local. A Amostra de Artes Integradas Cacaeiros de Rondônia estará disponível nas redes sociais de Carlos Neves, YouTube e Facebook. Governo do Estado de Rondônia, Secretaria dos Esportes, da Cultura e do Lazer, Sejusel, Fundo Estadual de Desenvolvimento da Cultura, FEDEC-RO, Lei de Auxílio à Cultura, Aldir Blanc. Mais uma vez estou de volta, não é mesmo? Que legal, né? Hoje, sabe o que nós temos que apresentar para vocês? Uma mesa redonda. Mas antes de apresentar essa mesa redonda, eu quero me apresentar. Meu nome é Leandro Gomes e eu estou aqui participando desse grandioso projeto da Lei Aldir Blanc, tá bom? E agora eu quero sim trazer para vocês aí a mesa redonda, uma mesa redonda. Sabe o que é uma mesa redonda? Sabe não? Você vai acompanhar nesse vídeo. Uma mesa redonda é uma conversa, um bate-papo muito legal sobre cultura. E é o que nós estamos falando já aqui já há alguns dias, não é mesmo? Então, fique aí com a mesa redonda com participantes que promovem cultura aqui na nossa região. Boa noite a todos. Este é o edital número 80, 2020, Sejusel Codec, primeira edição do Pacas Novos, do edital de chamamento público para difusão e festivais, mostras e feiras artísticas e culturais. Governo do Estado de Rondônia, Secretaria dos Esportes, da Cultura e do Lazer, Sejusel, Fundo Estadual de Desenvolvimento da Cultura, FEDEC-RO, Lei de Auxílio à Cultura, Aldir Blanc. E esse projeto é a Mostra de Artes Integradas Cacaeiros de Rondônia. Em 2014, o Movimento Cultural de Rolim de Moura resolve homenagear os pioneiros da nossa cidade. Inicia-se o desfile dos cacaeiros. A data escolhida foi o sábado que antecede o aniversário do município. Esta data, tempo depois, foi reconhecida pela Câmara Municipal, tornou-se lei, oficializando o Dia dos Cacaeiros. Em 2019, realizamos a sexta caminhada, suspenso em 2020 por causa da pandemia do Covid-19. O desfile é organizado pelo Movimento Cultural de Rolim de Moura, o MCR, com a participação de toda a população, principalmente dos pioneiros da região de Rolim de Moura. Eu vou apresentar os participantes nessa mesa redonda. Vamos começar aqui pela professora Abacir. Professora Abacir Gomes dos Santos, professora ou doutora no curso de Pedagogia da UNIR, campus de Rolim de Moura, escritora, autora dos livros Cacaios e Sonhos, História dos Narradores do Vale do Guaporé, e recentemente o livro Os Guardiões dos Santos Reis do Vale do Guaporé. Participa do movimento cultural e já foi, junto com nós, cacaeira, participou do evento Cacaeira. E, inclusive, eu já comprei os meus, estão aqui os livros dela, né? Está aqui para vocês verem. Opa, os dois livros da Bacir, está aqui, tá? Então, a partir de agora, eu vou chamar os participantes, mas vocês uma breve apresentação para depois a gente entrar na mesa redonda. Então, professora Bacir, a senhora primeiro. Boa noite a todas, boa noite a todas as pessoas que vão estar curtindo essa live. Agradecer em primeiro lugar meu amigo Carlos pelo convite de estar essa noite aqui junto com vocês e partilhando um pouco do conhecimento que foi construído por meio de pesquisa acadêmica. Eu não cheguei na região na época dos cacaios, mas me imbuí dessa função de pesquisar a respeito dessa temática e é algo que eu tenho me encantado ultimamente. Então, é um prazer poder compartilhar com vocês
esses conhecimentos e estar aqui nesse momento aprendendo muito mais. Obrigada. Então, sou Everaldo, sou membro, como disse o Carlos, do Movimento Cultural Rolim de Moura, e juntamente com grandes colegas, a gente está envolvido na valorização da cultura de Rolim de Moura. E, posteriormente, vamos detalhar mais alguma coisa. Uma boa noite a todos, um prazer imenso revê-los de novo aí. E é isso aí, resumindo um pouquinho, cheguei aqui com 9 anos de idade, de 8 para 9 anos de idade, e estudando por aí, nas escolas próximas aqui, e fui gratificado em ser membro da cultura do município, e meus pais, meus irmãos sendo um cacalheiro, e é um presente muito interessante para mim, tá fazendo uma obra dos cacalheiros aqui para o município, é de grande... engrandece minha autoestima. E aí, boa noite a todos, a todas, aí, os colegas que eu não vejo há muito tempo, Pachequinho que foi embora, né? O cara ligado a essa cultura. Então, eu sou professor da Uni, como foi dito, e fui convidado, né, com um prazer muito grande, quando o Carlos pediu para eu compor a música, né, para o evento dos cacaeiros agora, né? E aí eu convidei meu amigo Abel, a dona da Editora Moderna lá de Porto Velho, não sei se vocês conhecem, o Abel Cília, que é poeta, escreveu a letra, eu botei a música em cima e fizemos as modificações, e aí eu enviei para o maestro lá de Ji-Paraná, né? Maestro da banda Fox, que foi direitinho, arranjou o cantor, que na verdade são dois cantores, né? Que fizeram isso aí. E a minha felicidade muito grande de ter composto essa música aí junto com meu amigo Abel Sidney. Hoje ele não vai poder estar aqui porque ele está muito atarefado lá, né? E eu estou mais light, vamos dizer assim. Então, boa noite a todos e obrigado aí pelo convite. Vamos abrir nessa mesa redonda. Não vai ser isso aqui não é um programa de entrevista, não é um programa de... É uma mesa redonda que nessa primeira parte vamos falar sobre o movimento cultural. Aqui o Everaldo e o Max e o Messias, que foi que nós iniciamos o movimento cultural e começamos com os cacaeiros. O professor Everaldo podia fazer um relato para a gente? O movimento cultural Rolim de Moura, ele é composto por várias pessoas, e surgiu em 2013. Então, vai completar 8 anos, se não me engano, né? Então, assim, antes do movimento cultural Rolim de Moura, pouca gente percebe a atuação dele, mas ele foi decisivo no sistema municipal de cultura aqui em Rolim de Moura se tomasse corpo, né, tivesse existência. O sistema municipal de cultura é da mesma época do movimento, 2013. Então, assim, é uma lei de 26, parece 26, 38, algo assim. E a partir daí, eu, Pacheco, Max, o Messias, o Carlos, que Carlos é nosso representante do movimento cultural de Rolim. Ele é o articulador do movimento. E o que aconteceu? O primeiro evento do movimento, né, foi a primeira batida de reggae aqui em Rolim de Moura, também na época de 2013. Então, foi um evento muito bacana, do qual a professora Avassi
não sei se ela se lembra, mas temos fotos, eu, ela e outra pessoa, estava presente lá, foi bacana. Imagina-se que Rolim de Moura não tem pessoas que curtam o reggae, mas foi surpreendente, sim, aquele 2013. O movimento cultural Rolim de Moura, ele não tem tanta visibilidade, né? Pouca gente o conhece, mas ele é responsável por muito do que, assim, significativo tem feito aqui de forma invisível em Rolim de Moura. A atuação de Carlos, especialmente, né, juntamente com o Pacheco, né, o Max, o Messias, o Leandro, que hoje está conduzindo aí um programa, e com minha ajuda, temos feito algo interessante em questão de lei, né? Foi colocado para que o Sistema Municipal de Cultura, que também é pouco conhecido aqui entre os rolimourenses, praticamente quase desconhecido de professores, de acadêmicos, de universidade, de faculdade, de instituições aqui. A população, nós fizemos incursão nas oficinas líticas aqui de Rolim de Moura e trouxemos também pessoas aqui para a nossa cidade e marcamos presença, elegemos os cacaieiros, esse traço importante aqui de Rolim de Moura, como um símbolo aqui do nosso município. Claro que em Rolim de Moura existem N expressões culturais que merecem a nossa atenção em termos práticos, né? Porque essa necessidade é premente e se fez, assim, um envolvimento no sentido de determinar um espaço no qual a representação dos cacaieiros será visível, né? Então, vai ter visibilidade aqui na nossa cidade. Vamos continuar dialogando mais sobre esse tema, mas as primeiras palavras são essas. Rolim de Moura é uma cidade que eu acho que as pessoas, tanto os rolimourenses quanto as pessoas envolvidas na cultura, deveria se aproximar mais do que é o Conselho Municipal de Cultura, ou mesmo como ele está hoje, conhecer esse sistema municipal de cultura, que, por sinal, está vinculado ao Sistema Estadual de Cultura, por sua vez, vinculado ao Sistema Nacional de Cultura. Então, muitas ações importantíssimas foram desencadeadas por nós. Uma das... houve também o Dia do Samba, né, que foi bastante interessante, do qual participou meu amigo, colega, professor, o Zairo. Exposições a gente fez aqui, várias, né, em Rolim. E então, assim, trouxemos pessoas de outras regiões para cá, para conversarmos. Então, assim, capitaneado, claro, por o Carlos, que é o representante do movimento cultural rolimourense. E tem feito, mesmo no período pandêmico, o movimento tem estado presente, quando não fisicamente, né, por falta de N motivos. O movimento cultural Rolim de Moura, ele vê sempre Dia da Cultura, datas assim simbólicas, significativas, o movimento tem chegado perto. E agora, como esse trabalho do Carlos possibilita uma
uma visibilidade interessante. Então, são essas as primeiras palavras que a gente vai trocar nessa mesa aqui redonda. Mr. Partner, Pachequinho tá novamente na área. Pacheco, eu queria que você falasse principalmente, Pacheco, naquela primeira reunião que nós fizemos para organizar o primeiro cacaeiro, né? Uma surpresa, o impacto que teve, né? Você também foi um dos responsáveis, o Leonel Pereira, que não conseguiu conectar agora, mas deu uma entrada e não conseguiu, problema de conexão, mas foi importante esse aspecto da gente. Foi até teve uma surpresa. Você lembra o que aconteceu? Como que nós fizemos primeiro? Pacheco, a sua vez. Olha só, o que acontece? Mas em relação a vídeo, está aparecendo o vídeo aí para vocês? Porque está caindo aqui, minha conexão está caindo. Olha só, mas eu gostaria de frisar. Olha só, foi de suma importância esse passo que foi dado pelo movimento cultural Rolim de Moura em se tratando desse ato, desse evento que eu considero como o mais autêntico da cultura rolimourense, porque naquele momento que nós estávamos buscando a construção de algo para materializar a justa homenagem às pessoas que construíram, que abriram os caminhos, as picadas, não somente para Rolim de Moura, mas para as demais cidades que compõem o eixo do estado de Rondônia. E nós estávamos buscando que acontecesse realmente algo em prol de que essas famílias que se instalaram na região e que passaram pelas dificuldades que muitas das pessoas que chegaram depois, que já encontraram uma cidade construída, não passaram. Hoje, para termos uma Rolim de Moura pujante, como ela está, bonita, maravilhosa, foi preciso essas famílias esses homens estarem à frente, enfrentando animais peçonhentos, onças, buscando a sua efetivação para que ele pudesse ter uma cidade maravilhosa, o progresso chegar e ele ter a sua família instalada, seus filhos vindo, criando, progredindo com o crescimento da família. E eu não fui cacaeiro porque não cheguei em Rondônia na época do cacaio. Os meus pais também não viajaram para Rondônia, não estiveram em Rondônia no período do cacaio, porque, na verdade, a minha família não foi para Rondônia. Eu já tinha um irmão em Rondônia, em Porto Velho, policial militar, e a partir de então, eu resolvi sair do meu canto, da minha tribo, e aventurar-me em Rondônia. E, por uma grata satisfação do destino, eu acabei caindo em Rolim de Moura, uma cidade da qual eu passei a amar e ter a cada dia o prazer de conviver com a comunidade. Logicamente que você chega num lugar, você precisa se adaptar à cultura. Foi difícil a adaptação à cultura local, mas foi importante estar dentro da cultura rolimourense, participar anos de efetivação da cultura rolimourense. Foi tudo com deliberações e fomos chamando aquelas pessoas que participaram efetivamente do movimento
do movimento, da ação do Cacaio, aquele homem que carregou o Cacaio nas costas, aquele homem que enfrentou as maiores adversidades nesse eixo, Pimenta Bueno, Cacoal, Rolim de Moura, Brasilândia, São Miguel, e aí por diante. Mas o homem que fixou-se em Rolim de Moura. E essas pessoas começaram a observar o devido valor que estava sendo dado a elas, essas pessoas, a elas, dentro do movimento Cacaeiros. É tão importante frisar que eu estive participando, salvo engano, de todos os anos. E como já foi frisado pelos meus companheiros, pelo Carlos Neves, que é o articulador desse movimento, nós tivemos aí a grata satisfação de deixar marcado na cultura do nosso município a data em que é realizada. Começou-se a fazer a caminhada no sábado anterior ao aniversário da cidade. E então, quando nós começamos, era um movimento pequeno, com poucos participantes, mas, com o passar do tempo, ele foi se materializando, foi crescendo, e nós tivemos personalidades, autoridades participando conosco, naquele entorno da rotatória, próximo a Cibrazen, quando ali, por volta de 5 horas da manhã, nós começávamos o nosso movimento. Então, agora vamos completar o Messias. Messias também é cacaeiro. Eu estou deixando vocês por último, mas vamos chegar a hora de todo mundo falar um pouquinho. Já anunciar que a professora Ivone está aqui na área também. A gente fica feliz em ver. Como o Pacheco, que mora no Paraná, a Ivone está... Mora não, eles moram aqui, né? Eles estão passando um tempo, o Pacheco no Paraná e a professora Ivone em Santa Catarina, né? Então, um prazer estar com nós aqui nesse momento. A professora Ivone também ressaltando que ela é responsável pelo projeto, esse projeto nosso dessa mostra, e já nós vamos falar com ela. Vamos dar uma fechada aqui com o Messias fechar essa rodada falando sobre o desfile do cacaeiro, que o Messias participou em quase todos, né? Porque depois que ele começou a fazer esculturas aí para fora do nosso município, aí muitas vezes coincide ele estar em algum trabalho em outro município, outro estado, mas Messias, você... Não, é uma grandiosidade, né, cara? Falar de cacaeiros. Eu não participei, eu não carreguei esse negócio das costas, não tem? Mas assim, eu cheguei aqui de 7 para 8 anos, que nem eu falo. Eu vim de Rosana, São Paulo, passei em Mato Grosso ali. E meu pai foi cacaieiro, meus irmãos foram cacaieiro. Tem uma história muito linda disso aí, entendeu? E eu já estou feliz de estar participando disso aí, participando do movimento cultural também, entendeu? Eu lembro que minha finada mãe, a gente morava ali no bairro Planalto, lá embaixo, não tinha água, tinha mina naquele tempo. Eu estudava no Colégio Pereira, acho que era Pereira, primeiro ano de idade, cara, e a Tucandira mordia a gente, entendeu? Aí eu vejo que o tempo foi passando e aquilo lá foi tudo muito gratificante. Porque não tá vendo, assim, o passado com o presente, entendeu? Que nem eu falei, meus irmãos, meus pais, tudo participaram disso tudo. Uma realidade, né, cara? E hoje, que nem eu falei, fazendo uma estátua do cacagueiro, ou tentando representar, fazendo parte do movimento, um movimento tão pequeno, que não é pequeno, é de grandiosidade, né? Para todos nós, né? Um movimento que, se não fosse você também, Carlos, nós fico muito grato isso aí.
Agora eu vejo o Pacheco longe, entendeu? Um cara que fez tanto pela cultura do município e as coisas vai ficando, tava ficando meio difícil também, que escola de samba, essas coisas assim, entende? Mas eu vejo essas coisas acontecendo aí, eu penso que hoje eu tô com 10 anos de idade, não tinha nem o Monteiro Lobato ainda, ali era um mato. Aí eu lembro da música, Mistério do Lobisomem, que fosse um homem. Eu tava levando uma marmita que meus irmãos que trabalham ali perto, hoje até um colégio, quando eu estudei, quando eu tive um professor que me ensinou a desenhar um pouquinho, o Pedro Procópio da Silva, entendeu? Com aquele desenho, me tornou mais grande, eu consegui, daquele desenho dele, consegui um outro mundo, um mundo da arte, e aí assim por diante, cara. É umas coisas assim que vai acontecendo. Mas falando em si do movimento cacaeiro, desde quando eu abri, eu tô dentro, a gente tá participando, e seu esforço aí é inúmero, seu esforço. Lembro que a gente nunca pode deixar morrer nossa raiz, nossa cultura, entendeu? Então, primeiramente, boa noite a todo mundo, a professora Ivone que entrou aí, né? Todo mundo muito feliz agora de saber quem é esse Messias, que eu via, né, as coisas que ele anda aprontando na cidade aí, e não sabia quem era e tal, e querendo saber como é que era a fisionomia desse camarada, e agora eu estou vendo esse camarada aí, que é um prazer imenso conhecê-lo, viu, Messias? Parabéns aí pela sua escultura. Eu tenho um primo escultor lá no Acre, né? Um primo de... Fomos criados juntos, o Rogério. Se um dia você for no Acre e você entrar na catedral, o Cristo em cima do altar lá é desse meu primo, né? Que também aprendeu como você na marra, né? Que é como se deve se aprender as coisas mesmo, é na marra. Então, com relação à questão do samba, né? Quando eu cheguei aqui em 2011, através do concurso da Unic, eu logo me apaixonei pela cidade quando eu fiquei sabendo que tinha 2 escolas de samba na cidade, né? E eu não conhecia na época o nosso querido Pachequinho, nem o Zé Maria, mas aí o Edivan, né? O Edivan, que na época estava ligado, não sei se foi 2011, eu acho que foi 2012, né? O último carnaval. Vocês me lembrem aí que eu, apesar de historiador, mas eu sou péssimo em datas, viu? Eu acho que foi 2012, né, Carlos e Pachequinho, o último carnaval. E aí o Edivan foi na Uni, atrás de alguém, disseram, ó, tem uma pessoa aí e tal, ele me conheceu, falou, você não quer ser jurado? Aí eu fui, convidei o professor Joaci, que na época trabalhava lá na Intercultural de Paraná, hoje está conosco aqui, e fomos ser o pé frio do carnaval de Rolim de Moura, porque depois o Pachequinho agora lembrou aí que em 86 montou a escola, em 2011, 2012, eu fui o último jurado de carnaval de Rolim de Moura, e nunca mais teve escola de samba, então eu sou pé frio nesse negócio de não me convidem para ser jurado de nada, porque é perigoso, a coisa não. Você passa nesses outros municípios, dá uma tristeza profunda, né? Por exemplo, eu fui um tempo desse, passei 6 meses lá em Ji-Paraná, fui transferido a pedido para lá. E Ji-Paraná é uma cidade, a meu ver, muito triste, porque é uma cidade que tem uma estrutura melhor do que fora, mas em compensação, os movimentos culturais são extremamente zero, né? Zero. Diz que carnaval jamais as pessoas deixam acontecer em Ji-Paraná. Aí me surge uma pergunta que é a seguinte: o que é cultura, então? Né? A gente pode se perguntar assim: o que é cultura e por que tem cidades que fervilham de coisas e outras não? Então, no fundo, toda cidade ela borbulha de coisas. Não há uma cidade no mundo, nem na Amazônia, em lugar nenhum, que não borbulhe, que não queira as coisas que acontecem
de diferente, de movimento. A coisa perigosa é quando você encontra uma cidade que não borbulha de nada. É como uma aula. O que é uma aula boa? Geralmente os professores imaginam que a aula boa é quando ele sabe muito bem o assunto e tenta empurrar de garganta abaixo esse assunto para os estudantes como se ele fosse o grande sábio, né? Como se ele fosse a grande cocada preta da humanidade. Mas o que é uma aula boa para mim? A aula boa para mim é aquela que interessa para algum aluno, nem que seja um de uma sala de 1000. Eu estou numa sala de 1000 alunos, um se interessou, para mim a aula foi boa. Agora, se eu numa sala de 1000 e todos se interessam, melhor ainda. Tá entendendo? Então, o que é aula boa para mim? A aula boa para mim isso é sábio. É a aula que interessa para algum tipo de aluno. Por exemplo, eu não tenho preocupação com alunos que dormem na sala. Eu até gosto de alunos que dormem na sala. Significa que a minha aula não está sendo legal para ele. Eu deixo ele quietinho lá no cantinho dele, dormindo, dou até um cobertor para ele, de preferência, peço para alguém estar abanando para ele não acordar. Porque o que interessa é isso. Então, o que é a cultura? A cultura é aquilo que interessa para algum tipo de gente. Quando você encontra uma cidade que não tem absolutamente nada, é uma cidade, a meu ver, com algum problema, com alguma coisa que está travando essa cidade. Alguém não quer que ela seja uma cidade, quer que ela seja um túmulo. Até no cemitério acontecem coisas. Né? Num velório acontecem coisas. Né? Alguém desmaia, alguém sobe no caixão, que era o amor perdido, o outro se bola no caixão porque era um não sei o quê. Mas uma cidade que não acontece nada, negócio triste. Né? Aí vem os cacaeiros, justamente como mais um evento que eu não... o Pachequinho usou um termo autêntico, eu não gosto muito desse termo autêntico, mas eu compreendo. Né? Mas o que importa mesmo é aparecer alguma coisa, qualquer coisa. As pessoas sempre foram sedentas de fazer alguma coisa. Então, não é uma questão de ser bom ou de ser ruim, é que se tem alguém fazendo alguma coisa, e o Carlos está fazendo alguma coisa pela cultura de Rolim de Moura. Então, vou pedir aqui para a professora Avacir, né? Professora Avacir, a senhora, como escritora, como pesquisadora, a senhora teve com nós lá, tem na foto, a senhora lá teve com nós no Cacaio. Bom, a senhora sempre participou dos eventos que nós fizemos, a senhora sempre dava uma passadinha por lá, né? Então, eu gostaria que a senhora falasse sobre esse aspecto social, cultural, né, histórico, dos cacaeiros, né? Por favor, a senhora com a palavra. Quero aqui mandar um alô especial aí para minha amiga Ivone. Nossa, que saudade de você, do Pachequinho. Vocês nos abandonaram, eu estou me sentindo órfã. Não perdoo vocês. Fique registrado. Então, participei uma vez, depois no outro ano não pude participar, que eu estava no processo de pós-doutorado, tive que viajar, mas esse ano já estava aqui na expectativa de voltar a participar. Tomara que possamos nos reunir também esse ano. Então, eu vejo o movimento cultural de Rolim de Moura e essa participação específica dos cacaeiros como algo maravilhoso, né? É o processo de construção de uma tradição que remonta àquilo que foi o processo de ocupação e colonização do estado de Rondônia, do Vale do Guaporé e do nosso município aqui em Rolim de Moura. Esse processo de construção de uma tradição, de uma memória, passa por um elemento fundamental, que é esse que todos nós estamos envolvidos, que é a construção de um patrimônio cultural. E o patrimônio cultural, então, ele se constrói de duas maneiras. A maneira visível, que é essa que o Messias lindamente contribui para a cidade de Rolim de Moura está cada dia mais bonita, né? A frente ali da matriz virou
ponto turístico, as pessoas chegam e vão lá tirar fotos e querem aparecer naquele espaço. Então, isso faz parte do patrimônio cultural, que o Messias tem dado conta disso muito bem. Por outro lado, o patrimônio também se constitui de forma imaterial. E aí nós temos as ideias, né, professor Zário? As ideias que nós precisamos discutir, o que é cultura, o que é memória, o que é tradição, né? O que é ser pioneiro, né? Esse termo que nós usamos no senso comum o tempo todo, né? O que a universidade tem a dizer a respeito disso? E aí eu gostaria de aproveitar o espaço para avançar um pouco mais na discussão que foi apresentada pelo Pacheco, da importantíssima participação dos homens nesse processo de ocupação e colonização de Rondônia, que se deu por meio dos cacaeiros. E aí eu tenho que, né, Ivone, não poderia deixar passar batido a participação das mulheres. As mulheres também carregaram cacaios. E, por incrível que pareça, as mulheres, elas não só vieram na companhia dos seus esposos, dos maridos ou dos irmãos mais velhos. Nós também tivemos e temos o registro histórico de mulheres que vieram sozinhas e batalharam da mesma forma que os homens para a conquista da terra, para a conquista do lote. Então, nesse livro que eu escrevi a partir das narrativas das histórias de vida dos cacaeiros, aqui em Rolim de Moura, deixa eu ver como é que ficaria melhor, aqui. Nesse livro, tem um capítulo especificamente da participação das mulheres nesse processo de ocupação. E, desta forma, eu defendo a tese que, se não fosse a participação, a vinda das mulheres, elas foram, Pacheco, deixadas no lote, enquanto os homens iam em busca de trabalho nas fazendas, e saíam a quilômetros e quilômetros de distância, e deixavam suas mulheres sozinhas no lote, e elas tinham que se defender. Muitas delas tiveram que aprender a atirar, né, para defender do ataque de algum animal, defender os filhos, e muitas vezes defender a própria honra. Então, eu defendo a tese de que, se não fosse a vinda das mulheres nesse processo de colonização, provavelmente esse processo não teria tido o sucesso que teve, porque o homem precisava ter a certeza de que a sua mulher estaria lá no lote, junto com os seus filhos, cuidando da terra e cuidando da casa. E assim ele poderia se aventurar à procura de outros recursos para manutenção da família. Então, a mulher não pode jamais ser esquecida a participação feminina nesse processo de colonização. Eu a chamo de as Amazonas na solidão da floresta. E logo, logo vai sair um capítulo aí de um livro, em forma de e-book, no qual nós apresentamos de forma mais efetiva, de forma mais condizente, a participação das mulheres nesse processo. E aí, então, isso tudo que eu tenho exposto faz parte desse patrimônio imaterial. Então, patrimônio imaterial é a história de vida, né, da mulher, do homem, do idoso e das crianças. As crianças também fizeram parte desse processo. E tem um outro capítulo no livro que trata exatamente disso, da participação das crianças. Como que as crianças foram tragas? Claro, pela família e tudo mais, mas qual a participação delas, né? Então, quando a gente faz esse processo de registro histórico, a mulher não aparece, a criança, o idoso, então a gente precisa também valorizar essas histórias, e isso faz parte do patrimônio imaterial, que pode ser encontrado num livro que conta aí as narrativas das histórias de vida, mas que também faz parte desse processo as folias de reis, aqui no estado de Rondônia, no Vale do Guaporé, daquelas pessoas
que atenderam o pedido do governo federal e vieram para Rondônia na tão famosa Marcha para o Oeste, né? Então, aqui nesse período, no final de 1970, início da década de 80, vai migrar para Rondônia pessoas do país, do Brasil inteiro, né? Então, você vai ter aqui a presença dos goianos, dos paranaenses, dos paulistas, e essas pessoas, ao migrarem, né, elas não trazem apenas os cacaios, os objetos que elas carregaram nas costas por quilômetros e quilômetros de distâncias. Mas esse processo migratório, que é o processo de desterritorialização, eu deixo meu território de origem e vou agora conquistar um novo território. Nesse processo, eu trago também os meus bens culturais. Então, há pessoas que, por uma compreensão mais do senso comum, diz assim, Rolim de Moura não tem cultura. Rondônia não tem uma cultura própria. O que é cultura própria, né? O que é cultura autêntica? Né? O que nós temos, onde quer que estejamos, serão sempre releituras. Então, esses migrantes trazem todo um arcabouço cultural. E aqui vão se fazer presente por meio dessas manifestações culturais. O samba, o reggae, as folias de reis, né? A lambida de gato, e as pessoas vão chegando e vão trazendo consigo toda essa riqueza de manifestação cultural. E isso passa por uma valorização, né? E aí vocês já deixaram isso bem claro na fala de vocês. Falta uma valorização da comunidade? Eu não diria que nem tanto. A comunidade não vem, não participa, como diz o Zairo, porque não tem o que fazer, o que participar. Mas se nós conseguíssemos promover, como tão bem puxou aí a questão do movimento cultural, as pessoas participam, né? Ao meu ver, falta, por meio do poder público, esse investimento em políticas públicas de valorização do patrimônio material e do patrimônio imaterial. Então, nós temos, por exemplo, aqui pertinho da gente, o Forte Príncipe da Beira. Todo ano eu levo meus alunos lá, os acadêmicos do curso de pedagogia. E cada vez que eu vou lá, me entristeço mais por ver um patrimônio material que é básico da nossa história, da história da ocupação do Vale do Guaporé, sem nenhuma política pública de valorização desse patrimônio. Então, assim, se o governo não faz, as políticas públicas não dão conta disso, a população começa a se movimentar. Então, a importância, ao meu ver, desse movimento, Carlos, é que as pessoas estão sentindo essa necessidade, né, de contar a sua história, que essa história fique registrada, que as pessoas que aqui estão, hoje já é a terceira geração dos cacaeiros, que eles possam ver esse movimento e se orgulhar. Então, por exemplo, só lembrando, o professor começa a falar e não para nunca, né? A cidade aqui de Novo Horizonte, inicialmente, chamava-se Cacaieiros. E os políticos, não sei por quê, em função do quê, mudaram o nome da cidade, que era Cacaeiros, e não deixou, e passou a ser outra coisa. A nossa praça, que era Praça dos Pioneiros, os políticos não têm o que fazer senão ficar mudando o nome das coisas, como queriam agora, recentemente, mudar o nome do Maracanã, mudaram o nome da praça. Então, esse era um patrimônio material e imaterial de referência a esse processo de colonização do Estado. Nós não temos uma praça com o nome Cacaeiros, a praça que chamava-se Pioneiros mudou para outro nome. Mas aquele senhor merece ser lembrado. Sim, então vamos construir um outro patrimônio material que dê conta daquela memória. Mas não ficar mudando as coisas sem nenhum critério, sem consultar
por exemplo, a comunidade local. Assim como o nome, né, de própria Rondônia, eu, em todos os meus escritos, todas as vezes que posso, faço sempre referência ao Vale do Guaporé, porque nós estamos no Vale do Guaporé. E o Vale do Guaporé faz uma referência histórica ao nome primeiro desse estado, Território Federal do Guaporé. O nosso estado deveria chamar-se Guaporé, e não Rondônia, em função da memória do Marechal Rondon. Teve sua contribuição? Teve, mas e toda a cultura dos povos indígenas, dos quilombolas, que ocupavam essa região desde o período colonial, desde a ocupação do Vale do Guaporé. Então, as histórias, ou a história oficial, quando ela é contada, elas sobrepõem personagens e faz esse apagamento histórico. Então, o que é um movimento cultural, ao meu ver? É um movimento belíssimo que busca exatamente isso, é a valorização da grande contribuição que homens, mulheres, crianças, idosos nos proporcionaram ao se aventurar dos seus estados de origem, colocar os cacaios nas costas, carregar os seus bens materiais, mas também virem imbuídos dos seus bens culturais, e hoje temos essa cidade, que é Rolim de Moura, e que a gente precisa se orgulhar e valorizar isso que foi feito pelos nossos antepassados. Muito bem, professora. A questão trocar o nome das praças, professora, ainda bem, só trocar o nome ainda tá bom, porque eles estão acabando com as praças, né? A praça principal cultural de Rolim de Moura, o Pacheco é um defensor disso, né? Que eu pulei carnaval lá em 85, 86, onde que era toda a reunião de domingo à noite, onde acontecia as coisas na rua aqui, era a Praça 25 de Agosto, né? Que é onde que hoje, depois passou a ser uma praça de vôlei para ninguém ir, não sei como é que funcionava aquilo, porque só podia jogar bola quem fosse amigo dos rapazes que fosse lá, não era culpa deles, deixaram nesse sentido, futebol, vôlei, só. E depois, agora, passou a ser a prefeitura, né? Um pedaço de uma prefeitura, tá? Mas é assim, né? A gente vai vendo o que vai acontecendo e vai tentando, com esse movimento, com essas reuniões que a gente faz, né? Lembrando essas coisas. A oficina lítica, que eu sempre falo, está aí abandonado, cada vez destruído dentro da cidade, né? A respeito dos cacaeiros, toda vez que eu vou na missa, na matriz, eu lembro dos cacaeiros. Sabe por quê? Porque a gente olha para aqueles vitrais e você observa, tem os cacaeiros. A senhora com o bebê, com a trouxa na cabeça e o marido do lado lá. Toda vez que eu vou na matriz, eu fico olhando os cacaeiros representados. Tá o índio, tá, né, o seringueiro e tal, e tem os cacaeiros, pessoa carregando o cacai lá. Então, a gente já está com bastante horário aí avançado ou não avançado, mas nós ainda tem tempo aqui bastante para conversar. Mas eu não posso deixar de falar com a Ivone, né? E depois a gente vai fazer mais uma rodadinha de livre aqui, tá? Professora Ivone Kerber, ela sempre me atende, estando longe, eu perturbo pelo zap, quando ela me atende, eu telefono. Vão ter uns projetos para a gente fazer junto, e a gente faz, a gente não ganha, e né, a parte, ela não desiste, daqui uns dias eu falo, não vou fazer mais projeto, participar de edital, de nada, faço outro, e aí a gente, de vez em quando, embarca algum, né? Então, Ivone, por favor, professora. Bem, boa noite. Só gente boa, que saudade, quando eu olho essas carinhas aqui
que me dá uma vontade de voltar até. Só a gente boa, que coisa boa estar aqui com vocês, meu Deus do céu, que bom. Lembrando que a gente sempre batalhando, lutando, valorizando a cultura, desde o nosso Conselho da Cultura, o professor Everaldo, Carlos, Messias, Pachequinho e tantos outros, e a gente ajudando. Parece até que Rolim de Moura foi o primeiro município a apresentar aquele projeto de cultura, né, do que a gente fez, que levou um tempo para a gente fazer, reuniões, e assim, que bom ver as pessoas igual vocês ainda aqui, a professora Vassi colocando livros, publicando. Professora Vassi, deixa eu te contar, lá em Santa Catarina foi uma moça me visitar, uma moça de Fortaleza, e ela está no Pará, trabalhando com os ribeirinhos, e ela viu o seu livro que eu tenho, dos ribeirinhos, da história dos ribeirinhos lá, e ela ficou doida, e daí eu perdi minha hóspede, que ela queria ficar só lendo o seu livro, ela se encantou. Eu não dei, porque é o meu, caramba, está lá autografado, mas eu passei o seu contato para ela, ela encantou, porque ela disse que vai ser bastante útil. Então, olha só, lá em Santa Catarina, uma moça do Pará, que é de Fortaleza, olha a multiculturalidade que você já está promovendo, né? Que bom. O Zairo, eu não conheci muito, Dom Zairo, eu convivi pouco, mas o pouco que eu convivi, meu Deus, né? Que interessante, que pessoas, todos, Messias, um por um, o Max é o meu amigão, meu xodó, meu incentivador. Então, cada um que eu for falar aqui, não vai ser pouco. Muito bom conversar com vocês, estar com vocês. Pontuar aqui duas coisas que a professora Vassir falou. Obrigada por lembrar da parceria entre homens e mulheres sempre foram parceiros na construção da história. Não existe história sem homem e mulher, desde o paraíso tinha que ser dois, e acho que até o fim, no Apocalipse, vai sobrar dois. Então, não existe uma história feita só de homens e nem só de mulheres, são parceiros. Muito obrigada por lembrar dessa parceria. Quem que tá com a criancinha aqui? Deixa eu ver, põe o óculos para eu ver. O Pacheco, o Mr. Pacheco tá com o netinho. Eu também tô com a netinha ali me esperando, chorando para acabar a live, eu ir pegar. Pontuar isso, e também da culturalidade de Rondônia, por exemplo, quando, por ocasião daquele prêmio de professor nota 10, que eu fui agraciada, eu estava lá em São Paulo, no meio de 11 professores do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, e aí foram fazer uma homenagem, tinha um cantor fazendo uma homenagem para as pessoas, quando convidava professor do Rio Grande do Sul, né, tocava música, Prenda Minha, do Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa e tal, e eles foram deixando Rondônia por último, que ninguém conhecia nada, porque Rondônia não tem, assim, uma cultura ainda. Aí quando chegou, não tinha mais jeito, estava só eu mesmo, né, a última, não tinha como eles deixar, aí o cantor veio e perguntou para mim, professora, eu não conheço nada de Rondônia, qual é a cultura do seu estado? Aí eu falei para ele, eu levantei e falei, sentada na mesa, a gente estava, falei, a cultura de Rondônia é a cultura mais bonita, porque é a que está em construção. Todas essas que o senhor cantou aqui, todas essas estão lá compondo, né, a nossa coxa de retalho, e vai ficar mais bonita e mais rica de todas as culturas, né? Aí ele olhou assim, estava até o doutor Roberto Tivita na mesa, assim, olhou também, depois até me chamou para conversar depois. Então, nós temos a cultura mais bonita, porque está sendo composta. E a cultura, ela não é estática, a cultura é dinâmica. Os que os antepassados trouxeram, soma-se às contemporâneas, e é bonito você voltar, sim, ao passado, é necessário, porque um povo sem história é um povo sem memória, e um povo sem memória, o que é, né? Amorfo. Então, é bem bonita essa história de valorizar os pioneiros, de valorizar a nossa história, fazer essa geração atual reconhecer, né, quem foram, é uma forma de reverenciar os que vieram antes de nós, e por causa deles nós estamos aqui. Mas assim, temos que saber também que ela é dinâmica, que ela muda. Esse último livro que eu fiz o trabalho com os alunos, dos jovens poetas da Amazônia, eu já vi que
eles já estavam bem globalizados, não tinha mais, até eu precisei puxar, e de Rondônia, gente, vamos pôr alguma coisa de Rondônia, da nossa região, não, parece que é universalizado, né, já a coisa. Então, não existe povo sem cultura, qualquer ser humano tem a cultura inerente a si, e cultura, é bem bonito isso também que a professora falou, é material quando ela é concretizada, e ela é imaterial quando ela está permeada nas histórias, quando está permeado nas manifestações, né, que a gente não acaba sendo concretizadas as manifestações, mas a cultura, ela não tem como dizer, não valoriza a cultura, não tem cultura, como? Todos nós somos uma cultura, eu adoro pessoas, eu gosto de gente é minha paixão, porque cada pessoa é uma cultura, você conversa com uma pessoa, você descobre tanta coisa bonita, e a cultura, ela é a nossa região, Rondônia, que realmente ela tem um pouco mais de dificuldade para identificar. Então, nós temos que nos conformar que nós temos uma cultura coxa de retalho. Por exemplo, onde eu estou morando, em Santa Catarina, tem duas culturas lá em Santa Catarina bem óbvias na minha cidade, na minha região. Tem a cultura alemã, que tem a Oktoberfest, que tem toda a cultura deles, que é bem estruturada, e aí tem a cultura dos açorianos, né, que tem lá da ilha, que se chama de manezinhos da ilha. Então, são assim, são só duas. Agora está indo gente do Brasil todo, por causa do campo de trabalho, que é muito grande. Então, agora você já vê gente do Piauí, de todos. Mas as culturas são só essas duas lá na região. Agora, a nossa aqui, meu Deus, olha, os capixabas, aqui, compôs, que está aqui, né, enraizado, paulistas, paranaenses, nordestinos, e sulistas e todos. Então, a nossa cultura, ela é realmente, vamos ter paciência, ela é um pouquinho mais múltipla, por isso, então, acho que nós não vamos ter uma identidade. Nossa identidade, como eu falei para o cantor, nossa identidade é mais linda, porque é todas, engloba todas. E muito bom estar com vocês, e muito bom, sempre me colocando à disposição. Eu vou passar uns tempos agora, estou voltando para passar acho, uns 2 anos ou mais por aqui, vamos ver. Aí estou aqui à disposição de novo e muito feliz, um beijo no coração de cada um, e vocês são 10 lutando aí por algo que muitas das pessoas às vezes não reconhecem. Valorizar, todo mundo valoriza, isso eu garanto para vocês, mas reconhecer e botar a mão na massa é só vocês, meus heróis. Professor Ivone, ainda bem que você voltou 2 anos, já vai dar para matar bastante a saudade, né? Só resolve nem mais, né? Vai acabar ficando de novo aqui, né? Eu agora preciso falar com essa pessoa, o senhor Gregório Marques. O Gregório Marques é o seguinte, sabe? O dono de televisão. Lá ele faz tudo, ele sobe na antena, ele instala equipamento, ele faz parte elétrica, até reportagem, se precisar, ele corre lá e faz, e ele faz a parte técnica, comercial, né? E aí depois ainda inventou uma tal de transmissões ao vivo. O tempo dele é assim, a gente não tem tempo, o Max não tem tempo mesmo, né? Mas desde esse período do Cacaeiro, desde 2000, antes dos Cacaeiro, o Max é daqueles do movimento cultural que a gente aí chegava, o que tem que fazer? Não, a gente fala com o Max. O Max arruma um tempinho. Max, não, pode deixar, ele nunca negou de falar. Olha, sabe que eu gosto de inventar muitas vezes, vamos fazer tal coisa, mesmo que não dá certo, e já passa para o Max nunca desanimou, falou assim, não, isso não vai dar certo, não. Não vamos fazer. Não, ele sempre está à disposição, ele com sua equipe, ele pessoalmente, muitas vezes, ou com os funcionários ajudando, mas todas as edições ele esteve lá presente registrando, né? E dá um trabalho danado, correr para lá e para cá com a câmera. Então, mesmo agora, nesse trabalho que nós estamos fazendo, já tinha combinado com ele, já topou na hora, ele nunca deixa de fora. E ele é também responsável pelas atuações, assim, muito importantes que eu tive aqui, o conhecimento aqui em Rondônia. Inventou
da gente ir lá em Pedras Negras, né? O Pedras Negras, a comunidade quilombola de Pedras Negras, eu acho que é o local de maior difícil acesso, né? Porque ela fica na beira do rio, tá fácil, né? Mas ela é 5 horas subindo o rio ou descendo o rio até você ter acesso a uma estrada, né? Se tem um aeroporto lá, que dá para descer um aviãozinho, mas, né? Ou 5 horas de voadeira para baixo, 5 horas de voadeira para cima. E nós fizemos isso, né? Eu e o Marcos fomos lá, passamos uma semana lá, chegamos lá sem saber de nada, e fui lá fotografar, carregar tripé para ele, né? Mas foi muito bacana esse trabalho. E depois, também, a Festa do Divino, que foi aqui em Porto Murtinho, né? No distrito de Porto Murtinho, na beira do rio São Domingos, né? São Miguel, Rio São Miguel, a comunidade quilombola, só como tem acesso já às estradas, ela perdeu todas as características, não todas, mas a maioria das características do quilombo, pelo até o aspecto envolvendo, né, que o pessoal quer comprar sua propriedade, vender, que não acontece no quilombo, que ele só, né? Mas também tivemos lá mais 3 dias lá fazendo a Festa do Divino. Então, agora gostaria que o Max falasse um pouquinho. Max, você. Bom, boa noite para todo mundo novamente, né? Já fizemos a apresentação no início. Então, eu faço parte do movimento cultural porque a gente está eu tenho um DNA meio negro, viu, professor Everaldo? Literalmente, eu sou um cara apaixonado pela cultura negra. A gente tem feito de forma bem... com vontade de não perder essa história, não se perdendo. Inclusive, eu e o Carlos também tem um projeto aí que provavelmente, acabando essa pandemia, e o Carlos vacinando, né? Porque o Carlos está no grupo de risco. Daqui uns dias, né, Carlos? A gente vai começar a fazer um trabalho nessa parte, até na parte antropológica, nosso município aqui também tem os museus, tem muita história para contar, principalmente histórias da nossa cidade, pessoas que passaram por aqui, que tem lindas histórias que vai se perder provavelmente, se a gente não registrar, fica para a família, e a família não passa para frente, né, e não registra, não coloca no livro, enfim. Né, um exemplo é o seu João, que faleceu, né, ele era um historiador, contava histórias. Eu tive a oportunidade de gravar vários capítulos aí das suas histórias, Raízes de Rondônia, aqui na TV, na ideia de guardar justamente essas memórias dele. A gente conseguiu fazer um pouco, mas a gente percebeu que a gente deveria ter feito muito mais. O município ele não tem essa vontade de guardar essas histórias, de guardar essas memórias no nosso município, infelizmente. Então, o que o Carlos faz é nossa obrigação. No meu caso, eu me sinto na obrigação como produtor audiovisual de ajudar, incentivar e estar sempre junto e não deixar a peteca cair, porque se a gente não ajudar, fica mais difícil, porque se vir do poder público, aí vai ser mais complicado ainda, e a sociedade ela tem que parar de reclamar e fazer o seu papel também em determinadas horas, que o poder público não faz o seu papel. Eu acho que nós temos que fazer esse papel. A gente não pode ficar esperando só pelo Estado, ou só esperando as autoridades fazer o que a gente pode fazer. Né? Então, eu tenho feito na medida do possível dentro da minha área, que é a área do audiovisual, tenho registrado o movimento, temos ainda muita coisa, né, Carlos, para fazer, referente à nossa história, à nossa cultura. A gente tem muita coisa em off aí, sendo conversada e sendo pensada e possivelmente registrada. E para mim é uma alegria grande estar aqui com vocês, revendo os amigos, aí o Pachequinho, que está longe, a Ivone, que estava e saiu e provavelmente volta daqui a pouco, né? O Everaldo, que sempre está participando do movimento cultural, dá um abraço no Dom Zaire. Eu não conhecia pessoalmente. Eu acho que a gente se viu no carnaval, no primeiro carnaval de Rolim, que eu estava registrando. Só que eu era bem magrinho, eu acho que você não lembra de mim, não. Não, Carlos. Do tempo do Edivan, eu trabalhava com o Edivan, Vitinho, então a gente fez os primeiros carnaval de verdade em Rolim, que teve escola de samba, né, Pacheco?
a gente que estava na organização lá desse movimento carnavalesco aqui, e eu pude... Eu não lembro dos jurados, aí foi um prazer, durante tanto tempo, saber que você estava lá. Mas eu estava participando também da organização, junto com o Edivan e do Vitinho, que na época, né, o município ajudou, incentivou, e que pena que isso não tem sido visto com bons olhos nas próximas gestões. Espero que se mude, né? Que essa história muda, e só vai mudar se depender da gente, desses movimentos que aparecem, que nesse momento cultural de Rolim de Moura, né, que tem pessoas aí com alto gabarito, com conhecimento da história e, enfim, da cultura, e a gente tem que se unir e fazer a nossa parte, né? Eu acho que o que o Carlos está fazendo é a parte dele como produtor, fotógrafo, e, enfim, um monte de atribuições que ele tem no seu currículo aí. Mas, Carlos, queria agradecer a oportunidade e dizer que a gente está, na medida do possível, fazendo apenas o papel nosso, que é de ajudar a registrar essa história que possivelmente no futuro vai ser contada ou exibida em alguma tela. E muito importante essa participação, Marcos, que você sempre apoia e incentiva, e isso é muito bacana, né? Então, alguém quer falar? A gente pode abrir os microfones agora. Se alguém quiser interagir com o outro, quiser... Pacheco deve estar agoniado, querendo conversar com o pessoal daqui, que faz tempo que ele não vê. Fique à vontade. Zairo. Então, Carlos, a gente fica nessa coisa à distância, e quando é oportunizado um momento como este aqui, é de suma importância que nós tenhamos a possibilidade de estar participando. A maior felicidade é ter essa possibilidade de estar ouvindo vocês, vendo vocês, essa telinha importante aqui que me faz aproximar vocês, a minha cultura. Eu amo o Rolim de Moura, eu amo o povo de Rolim de Moura. Foi onde eu desenvolvi, eu aprendi muito naquela comunidade, nessa cidade, que eu acredito que nós, dentro daquilo que nós podemos desenvolver, tanto no segmento profissional quanto no segmento cultural, foi de suma importância para um crescimento como pessoa. E eu estou longe de passagem, não sei por quanto tempo eu quero voltar para a minha base, para a minha cultura. Por enquanto, como vocês viram através do vídeo, né? Eu hoje sou vovô de 2 netinhas, e essa que apareceu na telinha é a minha mais nova, a Maria Cecília, né? Filha da minha filha Heloíse, a médica que trabalha aqui na cidade, para onde eu vivo e tal. E para eu assim estar aqui com a minha família, foi muito difícil largar Rolim de Moura, deixar Rolim de Moura por um período e vir para cá. Mas, em contrapartida, neste momento de dificuldade que o mundo vive com relação a uma pandemia que está aí levando vidas e vidas e vidas, foi muito importante nós estarmos aqui, junto com a nossa filha. Eu, minha esposa, minha outra filha, minha outra neta, estamos juntos aqui. Isso foi muito importante. E em matéria de cultura, nós estamos aqui sem condição de praticamente fazer nada, porque o município é um município pequeno, que não tem atrações de incentivos pelo poder público. O Max falou algo muito importante, que nós devemos fazer a nossa parte, e eu digo a vocês, eu quero fazer algo por esta comunidade, aqueles que não têm acesso a um instrumento. Eu tenho essa possibilidade de passar uma percussão, passar um outro conhecimento musical dentro das minhas limitações, mas é isso. E, realmente, como o Max também frisou aí, o sangue negro, eu tenho tudo do negro. Eu sou negro na pele, na cor, no sangue, nas minhas
entranhas, a cultura negra está aqui, ó. É isso aí mesmo, professora Baci. E a música, ela me leva a expressar o meu sentimento com aquilo que a nossa mãe África nos deu de presente, nos deixou. Não somente pensar na agonia, que nossos ancestrais viveram, mas essa riqueza cultural que foi deixada pelos nossos ancestrais. E até quero a oportunidade, se o Carlos assim permitir, vocês, meus amigos da live, a música que foi composta em 97, para o Carnaval de 97, olha, alguns anos atrás, quando a minha escola de samba, Acadêmicos da Liberdade, começou, que ela iniciou-se em 96, mas em 97 ela trouxe um tema que fala do cacaeiro, que fala da igrejinha, do teto de lona, o pau a pique, essa coisa. Se houver essa oportunidade na nossa live, eu farei para os amigos, né, para perceberem que lá atrás, ainda sem naquele momento, haver um movimento constituído, nós já estávamos pensando nessa coisa da construção desses resgates que foi trazido por todas as pessoas, todas as famílias que se instalaram dentro da nossa querida Rolândia Moura. E, vendo essa oportunidade neste momento, eu farei para os amigos, né, para entenderem um pouquinho melhor sobre o que é a nossa mensagem. E o trabalho da contribuição que a Acadêmicos da Liberdade, a partir da sua fundação, ela começou a desenvolver dentro da nossa comunidade. E uma situação que é bem notório pela mídia, a mídia colocou aí aos 4 cantos, quiçá pelo mundo, que o Rolim de Moura se transformou no melhor carnaval do interior de Rondônia, porque, a partir da Acadêmicos da Liberdade, e depois de uma dissidência, tendo a Falcões do Planalto, através do Zé Maria, começou-se a dar um novo visual para o carnaval do interior de Rondônia, e a nossa querida Rolim de Moura se tornou o polo do interior para o carnaval do estado de Rondônia. Então, eu acredito que fomos peça integrante desse crescimento com a escola de samba. E, Pachequinho, Carlos, nós estamos bem adiantados, mas toca um trechinho da música aí. Você está no jeito aí? eu vou fazer um pedacinho aqui, meu irmão. Opa, vamos fazer um trechinho aí para a gente... Vamos lá. Enviado da coroa portuguesa para proteger sua fronteira na Amazônia brasileira. Rolim de Moura, em homenagem à tua memória, um pedaço da história. A liberdade vem mostrar. Em busca de uma terra, pecuária, agricultura. Migrantes pioneiros aqui chegaram, cai nas costas até no chão. Léguas e láguas caminhadas, então veio a educação, que viveu na Paula, rezou-se a primeira missa, projeto forte que valeu, olha aí, que chegou a autonomia, progresso pujante como sou, Rolim crescendo, que passa não virá realidade. Será grande capitão, o modelo hospitaleiro, mulher de vida, que beleza, vem de lá, do sul, Maneirão, Baixadinho, do Nordeste, quadrilhado para meu boi. Centro-Oeste rola, sertanejo o ano inteiro.
a alegria do povo brasileiro, samba de você. Aqui no norte, o meu tempero da floresta, mitos e lendas do povo se manifesta. Vem depresa, fazendo meu carnaval enviar. Muito bem, Pacheco. Show de bola. Pessoal, eu só tenho que agradecer a todos. Eu vou lembrar que participou com nós, mesmo que não conseguiu chegar aqui, mas foi convidado e muitas vezes teve problema de internet. Tem que agradecer a todos, o Leandro, o Max, o Everaldo, o Pacheco, o Leonel, o seu Nelson, a Vacir, a Luzia, o Zairo, a Ivone e o Messias. O Max vai soltar, pode colocar, Max, a estátua que é a doação desse projeto para o município de Rolim de Moura, para a gente colocar na Praça dos Cacaeiros. Nas costas, abrindo picadas, marchando na mata, coração na mão. Não se sabia se a onça espreitava na curva, o sujeito tremia, qual vara verde vinha. Tanto cacaio, cheio de história pra contar. Tanto cacaio, cheio de história pra contar. A gente se divertia no medo da noite, o da onça mirando. Então, novamente, quero agradecer a todos que participaram desse projeto, né? Essa mostra cultural de artes integradas Cacaeiros de Rondônia. A gente, lógico, live, até alta tecnologia, mas a gente tem esses problemas técnicos, mas muita gente não conseguiu entrar, principalmente a gente trata de pioneiros, de pessoas de idade, que não conseguem esse acesso à tecnologia, né? Mas eu quero agradecer a todos que participaram desse projeto, todos os amigos aqui presentes, e espero que esse projeto, essa mostra, seja a continuidade dos próximos cacaeiros, não só a caminhada dos cacaeiros, mas sim uma mostra cultural dos cacaeiros nesse dia, tá? Só tenho a agradecer a todos, muito obrigado e até a próxima. Vocês acompanharam essa mesa redonda rica em conhecimento. Tenho certeza que você vai captar, vai ter um conhecimento maior a partir desse vídeo, dessa mesa redonda. Muito legal, parabéns pela iniciativa de todos vocês que participaram desse projeto e dessa mesa redonda, não é mesmo? Portanto, agora nós estamos no finalzinho do nosso vídeo. Eu convido você para acompanhar a nossa programação nas redes sociais do nosso amigo Carlos Neves, no YouTube e também no Facebook. Lembrando ainda que esse projeto só foi possível através da Lei Aldir Blanc, tá bom? O evento Caminhada dos Cacaeiros acontece desde 2014 e homenageia os bravos pioneiros. A Amostra de Artes Integradas Cacaeiros de Rondônia é uma amostra virtual e tem o intuito de divulgar a história da região contada por seus moradores e artistas locais, bem como divulgar e apresentar seus trabalhos e sua contribuição para a identidade local. A Amostra de Artes Integradas Cacaeiros de Rondônia estará disponível nas redes sociais de Carlos Neves, YouTube e Facebook. Governo do Estado de Rondônia, Secretaria dos Esportes, da Cultura e do Lazer, Sejusel, Fundo Estadual de Desenvolvimento da Cultura, FEDEC-RO, Lei de Auxílio à Cultura Aldir Blanc.